Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da prova da FUVEST 2022, né? A prova de segunda fase foi realizada hoje. Logo de cara aqui, quando você chegava nessa questão, você já imaginava aquilo que ele poderia pedir, né? É uma câmara pressurizada que faz alguma coisa oscilar aqui, e essa oscilação faria um pistão 2 também ter uma oscilação. Acho que era por aí que você, talvez, quando batesse o olho, de imediato poderia relacionar esse tema, né? E ele fala o seguinte, ó, aproveitando já antes de começarmos a resolver, se você ainda não está inscrito aqui no canal, nos ajude, se inscreva aqui, dê um like nesse vídeo para poder propagar esses exercícios que a gente está fazendo. Ele fala assim, a conversão de energia mecânica das ondas do mar é promissora de uma fonte alternativa de energia limpa e vários protótipos têm sido desenvolvidos para esse fim. Uma das possíveis aplicações é o uso de máscaras de ar pressurizadas que usem a oscilação de onda do mar para fazer girar um eixo de um dínamo ou de uma turbina gerando energia elétrica. Então, olha que bacana, né? Então, ele conta aqui para a gente, aqui é só uma introdução, que essa boia, a partir da oscilação dessa onda, tem uma oscilação aqui natural dela causada pela onda e faz esse pistão 1 ser empurrado aqui para cima e depois ele fica voltando. Então ele fica oscilando aqui também. Essa oscilação promove no pistão 2 também uma oscilação. E essa oscilação aqui gera uma rotação no dínamo. E essa rotação aqui, ou numa turbina, né, faz a partir do giro aqui em torno desse eixo, ele faz criar uma corrente de forma alternada e faz com que esse sistema tenha uma forma de energia limpa. Então, uma ideia muito inteligente aí para poder construir uma conversão de energia a partir da oscilação da onda que a gente tem lá no mar ou em qualquer que seja esse sistema. Bom, então essa é a história que ele está contando para a gente. Agora vamos começar a anotar as informações importantes. Então ele fala assim, considere, isso que é mostrado na figura, uma boia flutua no mar, seu movimento vertical faz mover o pistão 1 de área A, que comprime o ar em uma câmara pressurizada P0. Então essa informação aqui é importante. Ó. O pistão 1 ele tem área A e ela está dentro de uma câmara pressurizada de pressão P0. A distância máxima entre o pistão 1 e o topo da câmara é L. Ó. Então, essa distância aqui é o limite. O que ele quer dizer com isso? Que é quando a boia vai lá no ponto mais baixo. Lembra que o ponto mais baixo da onda é no vale. Então, quando a boia está passando aqui no vale dessa onda, ela tem um tamanho L. Quando ela passa no ponto mais alto, na crista, né, ela vai ter uma amplitude aqui, né, amplitude acho que não é uma boa palavra, mas com que ela vai no limite, né, o tamanho aqui, ela sobe uma altura H, Hzinho aqui. Um segundo pistão de área A sobre 10, essa informação também é muito importante aqui, que é A sobre 10, é 1/10 do tamanho aqui do pistão, faz com que esse movimento aqui aconteça, né? Mas essa área é diferente dessa área, enquanto essa aqui vale A, essa aqui vale 1/10 de A. É colocado horizontalmente na lateral superior da câmara e é acoplado ao mecanismo que faz girar um dínamo. Tá bom. Então é isso que eu te falei. A boia sobe, desce e conforme a esse movimento, o pistão 2 aqui também fica oscilando e essa oscilação do pistão 2 faz com que ocorra um movimento aqui desse protótipo aqui que faz esse girar o eixo do dínamo. Né? Então essa é a história. Então aqui ele te dá as condições ideais, considere inicialmente que ambos os pistões são livres para se movimentarem sem atrito, que é bom, né? Tira qualquer tipo de problema de atrito, aí, qualquer tipo de problema que poderia te causar por forma de uma energia dissipada, e a pressão e temperatura no gás no interior da câmara não se alteram significativamente. Beleza, então te dando as condições ideais. Vamos responder a primeira pergunta, item A. Se as ondas do mar forem perfeitamente harmônicas, com a velocidade de 3 metros por segundo, então olha aqui, a velocidade dele é 3 metros por segundo, saiu aqui a velocidade de 3 metros por segundo, e a distância entre duas cristas é 5 metros. Essa distância entre duas cristas, lembra que essa informação, isso aqui é um lambda. A distância entre duas cristas que a gente tem aqui nesse intervalo é conhecido como um lambda.
aqui, né? Então esse tamanho aqui que a gente tem é chamado de lambda. Calcule o período de rotação do dínamo. Então tá bom. Então, se é uma onda perfeitamente harmônica, a gente pode considerar no item A aqui que ela obedece à equação fundamental da ondulatória, que é V lambda F. Ele me deu a velocidade e me deu o comprimento de onda, né? Não me deu escancaradamente o comprimento de onda, mas me deu que a distância entre duas quistas é 5 metros, portanto a velocidade é 3, o lambda vai ser 5, eu vou achar uma frequência aqui de 3/5, ou 0,6. Mas vou deixar por enquanto descobrir que essa frequência de oscilação aqui é 3/5 de Hz. Tá bom. Então essa é a frequência aqui com que vou até marcar que o pistão 1 está oscilando. Só que veja, né? Se eu tenho a oscilação desse pistão, ele tem uma frequência de 3/5, o que por consequência vai fazer com que o pistão 2 também tenha uma frequência de 3/5. Porque veja, no ponto mais alto do pistão 1 é o ponto mais à direita do pistão 2. Enquanto que o ponto mais baixo do pistão 1 é o ponto limite aqui, é o ponto inicial onde ele está, né? Então, na questão de frequência e também na questão de período, tanto o pistão 1 quanto o pistão 2 vão ter a mesma frequência e o mesmo período. Então, eu poderia até escrever isso, ó, que na questão de frequência, na frequência aqui dele, ó, eu posso dizer que o pistão 1 tem a mesma frequência que o pistão 2. Isso já é bastante bom para a gente. Por quê? Se eles têm a mesma frequência, eles vão ter o mesmo período. E eu consigo achar o período, né, com a frequência. A gente sabe que frequência é 1 sobre o período. Então, a frequência 1 é igual ao período 1. Se a gente encontra isso, que é 3/5, né? 3/5 aqui é igual a 1 sobre T1. Eu posso dizer que o T1 vai ser o oposto, o inverso, né, de 3/5, 5/3. Então, eu posso garantir para você que o T1, que tem o mesmo período de T2, vai ter igual ao mesmo período do dinamômetro. Olha só que beleza, é uma coisa ligada à outra. Ou seja, vai ser 5/3 de segundos. Porque, veja, ele demora 5/3 para completar uma oscilação. Isso aqui a gente achou a partir da boia aqui, né? Então ela demora 5/3 de segundo para subir e descer. O que, por consequência, no pistão 2 ele demora 5/3 para subir, para ir para a direita e para voltar para o mesmo ponto aqui. E, por último, os 5/3 é o tempo necessário para que ele vá e volte, para ele volte para a mesma posição. Ou seja, é o tempo necessário para que ele dê uma volta. E isso é conhecido como período. Então, o que é importante para a gente é o que eu estou aqui destacando para você, que o período, a pergunta dele era o período do dínamo, né? Acho que eu falei dinamômetro, é o período do dínamo. Se esse T1 e T2 não eram importantes na resolução, na resposta, talvez não seria nem bom colocar isso, porque ele está perguntando apenas o tempo do dínamo, o período de rotação do dínamo. Mas eu estou te mostrando aqui por que é 5/3, porque todos estão interligados aqui. Tá? Então, você vai ver que se você multiplicar em cruz, esse T1 vai dar 5/3, e aí é por isso que T1 é 5/3, T2 é 5/3, e o período do dínamo também é 5/3. Tá bom? Maravilha, então esse aí era o item A. Maravilha, então vamos para o item B agora. No item B, ele fala o seguinte, ó, se a amplitude das ondas do mar é h, calcule a distância horizontal máxima percorrida pelo pistão. Vejam aqui, né? O que vai acontecer? Essa bola ela vai subir uma altura h. E, por consequência, vai existir aqui uma variação de volume. Concorda comigo? Então, o volume que nós teríamos aqui, né, ele vai passar a ser, ele vai ter uma subida aqui, né, podemos até marcar esse intervalo aqui, ó, se a gente fizesse com que ele subisse uma altura hzinho. Então, ele veio, tem essa
a área A, e ele sobe uma altura H aqui. Concorda? Então ele sobe uma altura H. Só que quando ela sobe uma altura H, o mesmo volume que foi empurrado para cima aqui, ele empurra esse pistão 2 para a direita. Só que ele tem uma área A sobre 10. Então eu posso dizer que a mesma variação de volume que a gente teve na primeira situação é igual à variação do volume que a gente teve na segunda aqui. Só que nesse sistema, quanto foi a variação de volume? A área A vezes essa altura Hzinho aqui, né? Então eu posso dizer que a área A vezes o Hzinho, que é o quanto ele variou de volume, né? Então ele teve esse volume empurrado aqui para cima. Só que esse mesmo volume com que foi empurrado para cima, ele não tem um furinho aqui que faz o ar sair por aqui, não tem, né? Ele vai empurrar esse pistão 2 para a direita. Só que esse pistão 2, ele tem uma área A sobre 10. E aí ele vai ter que ele vai andar uma distância D aqui, né? Então veja, como aqui eles têm A e A sobre 10, e é tudo A, né? Então a gente pode cortar aqui. Por consequência, ele quer saber a distância D, né? A distância D multiplicada em cruz aqui, eu posso dizer que é 10 vezes H. E faz sentido isso, né? Porque veja, como aqui eu tenho uma área muito maior, comparada a essa, eu tenho que ter um maior deslocamento em relação à altura, né? Para que eu tenha o mesmo volume aí no sistema. E tudo isso está pautado a partir do fato em que não existe um furo aqui, né? Que permite com que ele saia, com que o ar saia. Então essa é a questão aqui do item B, que é a distância D percorrida é 10H quando ele sobe uma altura Hzinha, e essa altura Hzinha é quando a boia vai no limite máximo aqui, lá na crista da onda, tá bom? Beleza, aí chega no item C. No item C, puxa aqui, no item C ele fala o seguinte, ó. No item C ele fala pra gente o seguinte. Vamos puxar ele para cá, vamos ver se acaba aqui para caber tudo no espaço só. Considere uma situação em que o gerador é desativado, travando o pistão P2, de modo que ele não pode se mover aqui. Então está travado esse pistão 2. Calcule a pressão máxima na câmara, considerando que a temperatura do gás seu interior não varie. Expresse sua pressão em função da pressão inicial da câmara P0, L e H. Então, essa era a palavrinha mágica que você deveria encontrar. A temperatura do gás no seu interior não varia. E como ele está falando de pressão, aí a gente vai relacionar com PVT Povotó, né? Então, a gente usa aqui P0, P0, V0 sobre T0 é igual a P1 V1 sobre T1. Que informação é essa, né? Então, estamos falando de temperatura, estamos falando de pressão, e se relaciona com essa. Por que eu posso escrever isso, né? Porque não houve nem inserção de gás aqui dentro, nem perda de gás. Eu posso escrever que o número de gás que eu tinha no início é igual ao número de gás que eu tenho no final. E aí, vezes uma constante, né? É por isso que eu posso escrever, isolando na forma da equação de Clapeyron, é por isso que a gente pode escrever que é P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Aqui a gente só mudou as letras, mas eu só posso escrever essa equação quando não tem, ou eu coloco uma quantidade de mols aqui, de moléculas de ar aqui dentro, ou quando há uma perda, quando tem um buraquinho que sai aqui. Quando aqui dentro é uma câmara pressurizada, por exemplo, que não há nem inserção, nem retirada de moléculas aqui dentro, eu posso escrever essa equação. Só que aí, quando eu escrevo essa equação, ele fala que a temperatura não varia. E isso é muito bom para mim. Por quê? Porque vai sobrar só P0, V0, P1, V1. Só que ele quer em função de L e H.
Então, inicialmente eu vou ter uma pressão P0 e um volume inicial aqui, que é a condição inicial, que é o A vezes o L. Só que a pressão P1, que aí a gente vai chamar ela de pressão máxima, né, que a gente tem, ela vai ter a situação em que qual que é a situação máxima? Quando a boia vai lá no limite, né? Quando eu vou ter aqui essa distância, eu vou até marcar de verde aqui para destacar para você, qual que vai ser o volume aqui? Ela vai ter uma área A e um tamanho, uma altura L menos H. Então, essa pressão máxima aqui, ela vai ser encontrada quando ela subir uma altura H, e quando ela sobe uma altura H, ela sobe aqui de fato uma altura Hzinho, e o que sobra para a gente de área para o gás que está aqui dentro vai ser a pressão máxima vezes o volume. E o volume vai ser a área dele, A aqui, que é a mesma daqui, vezes a altura, que é L menos H. Portanto, para a gente achar o P máximo aqui, a gente pode cortar, né? A área com área, são as mesmas áreas. E para a gente achar o P máximo vai ser quem? Vai ser P0 vezes L, P0 vezes L sobre L menos H. Bom, e aí a gente chega naquilo que a gente estava procurando lá para a pressão máxima nesse sistema. Então são as 3 respostas que ele estava pedindo para a gente nesse sistema que tinha que ter um pouquinho de raciocínio. Espero que você tenha não passado rapidamente pelo exercício e sim tenha entendido, porque tem toda uma lógica aqui, principalmente essa questão do pistão 1 e pistão 2. Pistão 1 e pistão 2. E aí, acho que de resto, acho que você são exercícios mais que você estava acostumado a resolver. Se esse exercício te ajudou, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo para que a gente possa cada vez mais chegar aí nas pessoas de resoluções de exercícios. Mais uma questão aí da prova da FUVEST 2022.